Eu estava ali meditando, lembrando daquele cômodo pequenininho, aleluia, uns piso grosso, aleluia, aonde a glória de Deus descia, aleluia, e poeira tinha que subir. Eu me lembro, nós namorando, Adriano, teve um dia que eu cheguei em casa às 3 horas da manhã, porque o nosso negócio aqui ficou estreito, aleluia. Nessa noite não vai ser diferente, porque a glória dele já está sendo derramada nesse lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, interessante que o culto vai rolando, aleluia, e o Espírito Santo que revela vai descendo os rolos, aleluia, sai. E eu já pude sentir algo forte nesse lugar, aleluia, a queda das muralhas, aleluia. Eu não sei, aleluia, qual muralha que está na tua frente vai impedir a tua vitória nessa noite, mas Deus nessa noite vai te dar estratégia. Eita, cadê a irmã Maria José? Que estava cantando aí. Lá embaixo. Aleluia. Tem um mistério de Deus para a varoa. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a nossa irmã Valdécia estava aqui na sua oportunidade, fazendo aquela oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus manda dizer para ti, varoa, aleluia, que tu é vaso escolhido dele. Aleluia. Deus manda dizer para você, profeta, não olha para as palavras contrárias, não, Nagasai, mas continua tu abrindo a tua boca. É tu como Nagasai, foi eu, Deus, que te escolhi. Eita, Labassubi como Anagai. Enquanto aleluia, essa profeta estava orando, aleluia, Deus vai ir me dando revelação nesse lugar. O Espírito Santo Deus me está dizendo, olha minha filha, olha quantas pessoas que eu estou querendo levar para abraçar o irmão e ele está parado. Ele está esperando. Ai, porque tem profeta de Deus neste lugar. E aonde tem profeta, aleluia, Deus tem Israel. Mas às vezes, aleluia, nós ficamos acomodados. Estamos esperando receber alguma coisa. E Deus quer te levar. Sai de coma na gaio. Deus entrava nessa noite, aleluia, arrancando tristeza de coração que ele me revelou. Cheio de calavaçai. A irmã Elaine, minha irmã, deixa o celular com alguém. Subi como Anaracaio. Essa varoa abençoada ali do chat. Nesse momento que tu chegou aqui, Deus me mostrava uma coluna de fogo na tua frente. Ai, como Anaracaio. Eu quero te convidar, você vem aqui para o meio. Fica ligado, igreja. Vem cá, irmã Elaine, vem pra cá pro meio também. Rapaz, subi como Anaracaio. Por essa noite Deus tem renovo. Rapaz, subi como a muralha que está impedindo o crente ser renovado. Já está sendo caída nesse lugar. Dá um abraço pra essa varoa aí, varão. Dá um abraço aí, dá um abraço. Ai, o varão tá aí, ó. Tá aí, chegou. O varão tá aí, ó. Tá aí, que renova. Ah, vai subir como a Naracaia. O varão tá aí, quer te renovar. Vai subir como a Naracaia. Meu Deus. Aí quem se coloca de pé. Deixa Deus trabalhar.
estava sentado ali e Deus mandava dizer para ti, aleluia, que algo entrou no teu coração, Labassai. Algo estava na gaçúbia para se transformar numa grande ferida, Labassai. E Deus manda, diga para ela que nessa noite eu cortei o laço de uma grande tristeza no coração dela. Diga para ela que eu sou o Deus da vida dela. Ai, ainda quero me tocar nos ungidos do Senhor. Aleluia. Vamos entrar na palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 6. Labassube como Anaragaio. Aleluia, Santo Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Livro de Josué, capítulo 6. Meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pode ficar à vontade, profeta de Deus. Ai, de Comanaragás. Vamos estar lendo a partir do versículo 2. E nós vamos estar lendo alguns versículos alternadamente. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Versículo 10. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Versículo 15. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir a alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Versículo 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Aleluia. Pode se assentar dando glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu estávamos meditando nesta palavra, aleluia, ontem, aleluia, e eu poderíamos trazer aqui um tema para esta palavra nessa noite, aleluia. Para derrubar muralhas é preciso esperar, marchar e ficar em silêncio. Aleluia. Eu gostaria que você repetisse nessa noite essa frase. Para derrubar muralhas é preciso esperar, marchar e ficar em silêncio. Aleluia. Eu não sei, meus amigos, qual é a palavra que você está esperando aqui nessa noite. Mas ontem, aleluia, eu estava olhando e Deus estava comigo algo, aleluia, a respeito desse acontecido, dessa história. Porque nós vemos uma história muito linda, muito tremenda, de um grande milagre que o Senhor fez. Aleluia. Mas diz a palavra de Deus, aleluia, que foi necessário o Senhor dar uma estratégia para Josué, para que eles pudessem entrar em Jericó. E nós vimos, aleluia, no começo dessa palavra, no versículo 2, aleluia, onde o Senhor, aleluia, dizendo para Josué:
Jericó. Aleluia. Quando, aleluia, o Senhor ia começar a traçar o plano para Josué, o Senhor já estava declarando para Josué: olha, Josué, não precisa se ficar preocupado, porque Jericó já está nas tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Eu estava ali meditando o quão tremendo esta palavra, porque quando nós estamos clamando a Deus, aleluia, de joelho nos propósitos, no jejum, pedindo a Deus uma vitória, e tem muralhas na frente, aleluia, o crente deixa, aleluia, muitas das vezes as dúvidas estão no coração. Na caçubi, mas nos diz a palavra que antes mesmo de tu pensar, aleluia, Deus já sabia da tua vitória, do começo e do fim. Aleluia. Deus não estava vendo aquela muralha, Deus já estava vendo o povo dentro de Jericó. Por isso ele disse: olha, Josué, eu já tenho dado nas tuas mãos Jericó. Aleluia. Tem muita gente aqui, irmãos, aleluia, que está olhando as muralhas, mas ainda não tomou posse da vitória dele na sua vida. Enquanto você não tomar posse, você não vai ver muralha sendo derrubada na tua vida. Enquanto você não acreditar que a vitória já é tua, você não vai ver essa muralha por terra. Na bagaceia, na cobanaragaia. E nós temos ali, irmãos, Josué traçando toda uma estratégia. Homem de Deus, quando ele está diante de situação difícil, ele tem que estar com ouvido atento, missionária Marinete, para entender a estratégia que Deus quer para derrubar muralhas. Aleluia. Homens e mulheres de Deus têm que estar com o ouvido atento para entender, aleluia, a explicação de Deus. É desse jeito, é dessa maneira que eu quero, e assim tu tem que fazer. E Josué estava atento. Aleluia. Agora nós vemos toda a trajetória que Deus prepara, preparando aqueles homens, aqueles valentes, armados de guerra, que iam na frente, os sacerdotes com as buzinas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo vinha atrás, e ali nos louvado seja o nome do Senhor. Josué disse: olha, nós vamos rodear a cidade durante 6 dias. Aleluia. Era uma cidade, irmão. Não era uma vila, não era um bairro, não, era uma cidade por volta de, aleluia, muitos quilômetros, aleluia. Aquele povo estava ali, irmãos, marchando, rodeando dia após dia. Eita, calabaçaio. Às vezes, irmãos, aleluia, Deus dá estratégia para homem e mulher de Deus, e tem pessoas que não entendem uma estratégia que Deus está dando para ele. Às vezes Deus dá estratégia para o pastor, e tem muita gente que não está entendendo a estratégia que Deus está dando para ele. Aleluia. Fica, aleluia, na dispensação, que depois tu vai entender o que Deus quer fazer. Aquele povo começou a rodear aquela cidade. Aleluia. E Josué já tinha determinado que quando chegasse o 7º dia, aleluia, seria dobrado o esforço. No 7º dia, aquele povo teria que darmos, aleluia, 7 voltas. E nos diz a palavra do Senhor que eles tivermos que madrugar, aleluia, para poder estarmos, aleluia, marchando em volta daquelas muralhas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma primeira coisa, irmãos, aleluia, que Deus ensinou para aquele povo. Aleluia. Quando Deus deu a estratégia, você vai saber o que, irmão? Aleluia. Me pergunta para o teu irmão aí, sabe o que Deus ensinou a primeira coisa que Deus ensinou para aquele povo? Pergunta para ele. Aleluia. Deus quer ensinar a crente aqui nessa noite. A primeira coisa, irmãos, que Deus ensinou para aquele povo é esperar o tempo e a hora certa. Se tem muralha, vão ter aí, aleluia, mas tem também o tempo certo e a hora certa, até você ouvir o sonido da buzina e você gritar. Nós temos aprendido, irmãos, aleluia, com o Senhor, porque muitas vezes nós desejamos vitória e nós clamamos, e a vitória não chega.
É porque tem muralha na frente. Mas Deus lá de cima nos ensina dizendo: tem um tempo certo, minha filha, tem um tempo certo, meu servo, que tu vai ver a muralha cair. Aleluia. A estratégia de Deus, aleluia, em fazer aquele povo rodeados por tantos dias, aleluia, fazendo aquele sacrifício, homens, mulheres, crianças, uma multidão, aleluia, do povo israelita. A estratégia do Senhor era que eles aprendessem a esperar a hora certa. Porque nós sabemos que Deus é soberano. Deus não poderia chegar ali, aleluia, de uma forma milagrosamente derrubar aquelas muralhas e o povo entrar. Mas ele estava ensinando o povo israelita. Porque, irmãos, em meio a 40 anos no deserto, eles não tinham aprendido muita coisa com Deus. E Deus deu essa estratégia para o homem de Deus, para ensinar alguma coisa que eles ainda não tinham aprendido lá no deserto. Depois nós vemos a segunda coisa que Deus ensina para aquele povo. Imaginamos as dificuldades que eles encontraram. Durante 6 dias, ter que marchar uma cidade imensa. E depois no 7º dia, marchar 7 vezes. Aleluia. O que você faz hoje, irmãos, é muito pouco. Aleluia. Para conquistar a vitória. E Deus mesmo assim te abençoe, te dá vitória. Aleluia. Imagina só, irmãos, aleluia. 6 dias. Deus ensinou para eles, irmão. Porque eles não podiam parar. Eles não podiam descansar. Eles não podiam arranjar uma pedrinha, se encostar na pedrinha e descansar porque estavam cansados. Aleluia. A segunda coisa que Deus ensinou para o seu povo, aleluia, é não parar, é continuar na marcha. Babassubi comanagaio. A segunda coisa missionária marinete que Deus ensinou para aquele povo, mesmo em meio ao cansaço, a fadiga da caminhada, o segundo segredo que Deus ensinou é não parar, é continuar na marcha. Tu tá querendo parar, irmão? Se tu parar, a vitória não chega. Tu tá querendo desistir, irmão? Se tu desistir, o milagre não acontece. Continua na marcha. Continua na marcha. Que tu vai ver a mulher ser derrubada. É. Nós passamos um processo, irmãos, há poucos dias atrás. Que nós estávamos ali, irmãos, aleluia, em busca de uma vitória, que era a minha carteira de motorista. E eu fiquei, irmãos, em torno de 10 meses para tentar tirar minha carteira. Aleluia. Para você ter uma noção, irmãos, aleluia, Deus todo soberano, lá dos altos do céu, Ele resolveu provar minha fé. Aleluia. E por 4 vezes, irmão, aleluia, 4 vezes eu fui reprovado na prova de trânsito. E quando as vezes, irmão, aleluia, que eu era reprovada, aleluia, eu chegava em casa e cabisbaixo. E muitas das vezes, irmão, aleluia, eu queria reclamar, eu queria, aleluia, questionar Deus por quê. Aleluia, porque, irmãos, aleluia, está acontecendo uma coisa. Eu era reprovada, eu era humilhada, muitos zombavam de mim, aleluia, mas em todo o tempo eu continuava na marcha, no ciclo de oração, na direção à marcha. Sabe por quê, irmãos? Tem muitos crentes que é aprovado por Deus e não quer aceitar a prova que Deus dá para ele. Agachúbia. Chega na igreja de cara feia, não quer cantar no conjunto. Deus está me provando, não quero pegar. Deus está me provando, não quero dirigir culto. Ei, crente, deixa de ser turrão. Aprende com Deus que mesmo em meio da prova, tu tem que continuar marchando. Não foi uma nem duas. Foram 4 reprovações. E nenhuma delas, irmãos, aleluia, eu fiquei
de casa, mãozinha emburrada, mas estava lá na igreja. E meu esposo já conhecendo a Paula com a oportunidade. Eu estava lá louvando, na marcha, porque na marcha que muralha cai. Essa foi, irmãos, a segunda estratégia que Deus deu para aquele povo, porque eles não paravam. Imaginamos, aleluia, mulheres e criança cansado. Imaginamos chegando no 7º dia, 7 voltas. Aleluia. Imaginamos que o coração daquele povo já estava desejoso para ouvir o sonido da buzina. Porque os Israelitas já tinham falado: olha, quando vocês ouvirem o sonido da buzina tocar e eu der a ordem, vocês vão gritar e as muralhas vão vir abaixo. Não é assim, moço, que muitas vezes você se encontra marchando, aleluia, já não suportando mais e querendo ouvir o som da buzina tocar. Abaixo. Assim eu me encontrava, porque vinha uns, recebia vitória, vinha outro, recebia vitória, aleluia, e a minha carteira nunca chegava, e eu falava: Deus, como que eu desejo ouvir o som da buzina tocar. Ah, Deus, como eu desejo ouvir o som da buzina tocar. Mas o Senhor nos estava provando a minha fidelidade. Deus prova-nos, aleluia, aqueles que são fiéis. Aleluia. Deus prova-nos, aleluia, aqueles que não param e não recuam na hora da provação. Aleluia. Muitos ali poderiam desistir, mas se eles estavam unidos, aleluia, se alguém se cansasse, aleluia, um vinha e pegava na mão: vamos continuar, não vou parar não, porque Deus vai derrubar a muralha. Lava subir como Anaragai. E quando, aleluia, eu questionava tanto, quando foi na 4ª vez, Deus me ensinou, aleluia, aquela terceira estratégia que Ele ensinou para o povo. Porque ali eu já não estava suportando mais. E eu pensando que Deus não era da vontade dEle que eu tirasse a carteira. Mas Deus havia usado, aleluia, um dos examinadores que estava no carro. Ele veio até mim e ele tocou no meu ombro e disse: não desanima, porque José também foi provado. E aquele homem foi usado por Deus. Aleluia. Tem críticos que passam na prova e muitos começam a jogar pedrada. Está em pecado, caiu. Aleluia. Mas muitas vezes é Deus provando ele, Deus dando amadurecimento para ele, Deus fazendo ele crescer no meio da prova. E aí, nessa 4ª vez, Deus me ensinou algo. Sabe o que Deus me ensinou? Aleluia. Pergunta para o teu irmão: o que será que Deus ensinou para ela? Quando eu cheguei em casa, aleluia, cansada de tanta humilhação, eu estava como aquele povo. Meu coração já não aguentava mais. Tinha dias que a Adriana descia para o rio, mas eu não estou entendendo. Ele tem compromisso, às vezes ele tem que descer para o rio. E nós, com a responsabilidade da direção da igreja, eu precisava de estar lá. E eu ficava com o meu coração apertado. Ele não gostava que eu tivesse sem carteira na estrada. Eu falava: Deus, tu sabe que eu preciso, que é para a tua obra. Aleluia. Mas mesmo assim, Deus tem um tempo e a hora certa. Aleluia. Não é no teu tempo, não é do teu jeito, não é como tu quer, é do jeitinho dele que você vai ver o milagre acontecer. Quando eu cheguei ali, com as minhas forças esgotadas, aleluia, o Senhor falou comigo: descansa e fica em silêncio, porque a hora que eu te der a ordem, tu vai voltar e vai marcar a tua prova. Eu fechei a minha boca, fiquei em silêncio, aguardando a hora que Deus ia falar comigo. E Josué falou com o povo dessa forma: vocês vão rodar 6 voltas. Na 7ª, vocês vão dar 7 voltas. Mas uma coisa, em silêncio. Não vai ter falatório. Não
buchicho, não vai ter murmuração. É só na marcha de boca fechada. Xarabacantarabacai. Sabe por que, irmão, Deus falou assim, irmão, com Josué? Porque Deus conhecia aquele povo. Deus conhecia aquele povo. Deus sabia que lá no deserto faltava alguma coisa. O povo já abria a boca para murmurar contra Deus. E foi necessário, irmão, diante dessa situação das muralhas de Jericó, Deus ensinar para eles algo muito importante no meio da prova. O crente, irmãos, às vezes ele está fraco espiritual, ele está cabisbaixo, está passando o vale no deserto, ele só vem para a igreja para murmurar. Fala que o culto não foi bom, que a pregação não fluiu, que a missionária não sabe de nada, que o pastor não está agindo essa nagassúbia. Enquanto às vezes sai da igreja, vai para casa, não tem vigilância das palavras e fala besteira dentro de casa, deixando de pregar a salvação. Nagaios. Foi essa palavra que Deus falou comigo ontem. Olha, minha filha, eu ensinei para aquele povo, aleluia, que no meio da prova tem que fechar a boca e não falar demais. Crente que fala demais, muralha não cai. Eita, ele está doendo, amargo, mas fecha a tua boca. Rapaz, recomandar a graça. Quem não já passou por situação assim? Você está fraco, desanimado, todo crente, irmão. Porque não tem homem nem mulher que é super-homem nem super-mulher. Maravilha. Não. Tem momento de fraqueza. Tem momento em que o teu vaso está precisando receber mais azeite. Agaçúbia. E muitas das vezes, irmão, quando o vaso tem pouquinho azeite, ele não vigia muito. Ele fala demais. E Deus está ensinando essa noite. Ei, vaso, tu está fraco. Tranca a tua boca. Tranca a tua boca. Te humilharam, te afrontaram, te criticaram do ministério. Fecha a tua boca. 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 Que Deus vai derrubar a muralha. Sai. Ei, alabaça. Eu estou sentindo Deus aqui. Sai de comandaragai, labassumi comandaragai. Eu estou sentindo Deus aqui. Sai de comandaragai, labaça. Quando a humilhação vem, alguém se levanta contra o teu ministério, fala mal de você, te calunia pelas costas, irmão, está no sangue. Qualquer um vai dar vontade de ir lá agarrar no pescoço dele. Mas Deus ensina aí, crente, fecha a tua boca, cala a tua boca, porque dele Deus trata. Fica na tua posição e deixa que Deus cuida dele. Aleluia. Josué sabia. Josué conhecia aquele povo. E por ele conhecer aquele povo, aleluia, sabiamente instruído por Deus. Olha, não deve ter sido fácil, né, irmão? 6 dias, 7 vezes, aleluia, rodando, baixando. Ele não podia falar, ai. Ele não podia falar assim, poxa vida, esse som não começa a tocar logo não. Ah, meu Deus, essa mulher que anda devagar, esse sacerdote sabe de nada. Eles podiam estar reclamando, mas crente que reclamam vai ficar toda a vida no deserto e a mulher não cai. Aprende com Deus hoje. A banda Gassub como a Naragaio. Eles tinham de tudo, irmão, para
está rodando aquela muralha murmurando, reclamando, estou cansado, não aguento mais. E tem pessoas, irmãos, que quando passa pelo deserto, quando é provado por Deus, e passa situação difícil, tem crente que eu já ouvi, ele ainda fala assim, parece que Deus está sentado de braço cruzado e está gozando de mim, porque não vê a prova que eu estou passando. Deus me esqueceu, ei crente, até mesmo nisso, fecha a tua boca e deixa Deus agir, porque Ele sabe o que faz. Eles podiam ou não podiam estar falando da mesma forma? Deus só pode estar de gozação, fazendo nós ficar aqui igual os bobos, para lá e para cá, para lá e para cá, 6 vezes, 7 vezes. Ele não é o Todo-Poderoso? Ele não mandou Moisés tocar nas águas e o mar se abriu de uma vez só? Ele não poderia mandar Josué tocar cajado e as muralhas caírem? Ele não poderia fazer assim, fazer assado? Eles poderiam estar murmurando, mas Deus conhecia o coração daquele povo e diz, olha Josué, fala para esse povo aí, fala para o meu povo que tem que ficar quietinho, que a muralha cai. Tem crente que está sendo ensinado aqui hoje. Aleluia. Mas vale, irmãos, aleluia, muitas vezes na hora da prova, da calúnia, das fofocas, nós fechamos a nossa boca e deixar Deus agir. Que nós venhamos mais com Ele. Porque aquele, irmãos, que te calunia, aleluia, que se levanta contra o ungido do Senhor. O ungido do Senhor não é só o pastor. Aleluia. Como diz a Rosa Nascimento, né, missionária Manete? Não é só o pastor, não é o pregador. O ungido do Senhor quem varre a igreja, é o porteiro, é você, meu querido, é você. Você é ungido do Senhor. Se levantaram contra a tua vida, deixa que nele Deus troca. Deixa que nele Deus troca, Deus trata. Lá vamos na água, sai e vem até você para pedir oração. Essa foi a terceira estratégia que Deus ensinou para aquele povo. Olha quantos eles não foram provados diante daquelas mãos. Em toda a palavra nós vemos uns milagres estrondosos. 5 pedrinhas, Davi vai, cai na cabeça, o gigante cai. Deus lá de cima não poderia ter feito da mesma forma, mas ele queria ensinar aquele povo. Tem provas que vai vir na tua vida, que Deus ele vai querer te ensinar. Aleluia. Tem situação difícil na tua vida. Por quanto tempo você esteja passando, 2, 3, 7, 4, 10 anos, 20 anos, Ele vai querer te ensinar na prova. E Ele estava querendo nos, aleluia, ensinar aquele povo. Aleluia. Não murmure no meio desse vento que está se levantando dentro do teu lar. Não murmure nesse vento que está se levantando no meio da tua parentela. Porque no meio desse vento, Deus quer te ensinar. Se coloca de pé. A primeira coisa, irmãos, quando o vento começa a se levantar, há muitas pessoas que pensam em desistir, pensam em parar. E eu aprendi, irmãos, tem poucas semanas que eu aprendi com Deus algo. Ele me falou, todo vento que se levanta é algo que Deus quer mover em especial para a vida do crente. O vento sopra, irmãos, não é por qualquer coisa. É alguma coisa Ele quer fazer com o vento. Se o vento soprou, Nagaio, na tua casa, na tua vida, não fica preocupado, porque depois que o vento cessar, tu vai ver o que Deus está fazendo para você. Depois do vento, tu vai ver o que Deus está fazendo para você. Depois de todo aquele ensinamento, porque aquele povo, eles aprenderam. Aleluia. E quando chegamos na 7ª volta, aleluia, daquelas muralhas, aleluia, o povo nos ouviu o sonido da bocina tocar.
Ei, Labanagaçai. Tinha uma muralha no que estava na minha frente e não conseguia pegar a minha vitória. Muitos iam na minha frente, estava igual aquele homem, né, paralítico, esperando uma ajuda. Muitos iam na minha frente, pegavam a vitória, mas iam lá. Aleluia. E quando foi, irmãos, pela quinta vez, porque eu não desisti, aquele povo não desistiram, enquanto eles não viram sumido. E quando foi, irmãos, pela quinta vez que eu fui fazer a minha prova, aleluia, eu ouvi o sonido da bocina tocar. E as muralhas tiveram que cair pelas esquinas. E Deus me deu vitória. Deus vai te dar vitória nessa noite. Tem gente aqui que vai começar a ouvir o som da bocina tocar. Aleluia. Não fica preocupado, porque a tua hora vai chegar. A hora de Deus na tua vida vai chegar. E quando nós ouvimos, aleluia, da boca daquele homem, você foi aprovada. Quando eu cheguei dentro de casa, ali no meu dom, eu fechei a porta do meu quarto, missionária Marinete, Deus falou no meu coração: minha filha, tu aprendeu que, aleluia, tem um tempo certo para eu trabalhar. Xanagaio. Aí, irmãos, eu descansei. Você é Deus. Agora eu sei. Agora eu tenho certeza que todas as bênçãos que tu tem preparado para mim é no teu tempo, é na tua hora. É no teu tempo, é na tua hora. Você vai aprender, irmãos, a não ouvir as palavras contrárias. Eita, labaixa. Eu estou ouvindo Deus falar aqui. Aleluia, Deus. Você vai aprender, não tem que entender o que Deus está falando aqui. Ó. Você vai aprender a não ouvir as palavras contrárias. Tinha muita palavra contrária. O diabo ficava assim no ouvido, ó. Sabe o que está acontecendo? Não é para você tirar a tua carteira. Sabe por quê? Provavelmente tu vai pegar o carro, vai passar por um acidente, não vai dar certo. Sabe o que está acontecendo, Ana Paula? Não é para você tirar a tua carteira, porque tu vai ser uma péssima motorista. Sabe o que está acontecendo? Não é para tu tirar a tua carteira. Ai, mamãe, do outro lado, o Espírito Santo dizia: eu já tenho dado nas tuas mãos a tua carteira. Súbia, e tu serás um excelente motorista. E desde o início, irmãos, quando eu dei entrada na minha carteira de motorista, eu profetizava: eu vou ser um excelente motorista. Eu vou ser um excelente motorista. Sabe por quê, irmão? Eu já estava vendo meu milagre nas minhas mãos, como Josué viu. Aleluia, Jericó tomada. Nessa noite, a ver o teu milagre nas tuas mãos. Usamos o ato de fé. Por maior que esteja a dificuldade, tem coisa que é impossível aos nossos olhos. E até nós ouvimos as palavras dizer: não vai acontecer. Não tem como acontecer. Mas usa a tua fé sobrenatural nessa noite. É necessário usar a tua fé. Ai, quantas vezes tu diz assim: não vai acontecer. Não vai chegar, não chegou até agora, não vai chegar. Vai. Deus hoje renova a tua fé hoje. Porque Ele diz assim para você, como disse para Josué: eis que eu já tenho te dado nas tuas mãos, e ela é tua. Xarabandaragaia. E a todos vocês que esperam uma vitória, todo crente, quando ele espera uma vitória, ele tem que romper uma muralha. Aleluia. Mas é necessário tu colocar a tua fé em ação.
lá da Gacéia, na Copa Naragai. É necessário tu colocar a tua fé em ação. Nós temos promessa, irmãos. E nessa trajetória, irmãos, de anos na presença do Senhor, a cada dia nós temos aprendido mais. Uma das promessas, irmãos, aleluia, que eu tenho dentro da minha família, desde pequenininha, irmãos, com 7 anos, eu ouvi os profetas dizer para minha mãe que o meu pai tinha um ministério pastoral. Eu nunca me esqueci desta promessa. E sempre, irmãos, quando eu estou nas minhas orações, que eu me lembro do meu pai, eu digo: Deus, tu disse para nós que ele vai ser um pastor. Hoje, irmãos, meu pai não está desviado, ele está distanciado. Porque o desviado, irmãos, é o diabo. Ele se desviou para nunca mais voltar. Ele está muito distante da presença do Senhor. Mas sempre quando eu oro, eu lembro dessa promessa. E eu coloco nas minhas mãos. Aleluia. Ele tem um chamado missionário, irmãos. Ele tem a chama missionária. Ele tem um amor pelas almas que muito dentro da igreja não tem. E eu não me esqueço dessa promessa. Eu vejo ela nas minhas mãos. Assim, irmãos, como foi minha carteira de motorista. Assim, irmãos, como tem sido todas as outras promessas. Aleluia. E eu quero te convidar nessa noite a você fazer esse ato de fé. Aleluia. Josué, irmãos, eu não sei se todo aquele povo, mas Josué, de frente daquele povo, ele já estava vendo aquela cidade sendo saqueada. Aleluia. Aleluia. E eu quero te convidar nessa noite. Se Deus te fez aquela promessa, e você está vendo o impossível na tua frente, você vai estender as tuas mãos assim. Tem pessoas aqui muito desacreditadas. Ei, baixa. Pedi, dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Porque quem que pede, recebe. Não para de pedir. Olha, o Deus está falando aqui. Não para de pedir, não para de clamar. Mas eu já ouvi de crente dizer assim: olha, está demorando tanto que eu vou parar de pedir. Eu já ouvi, está demorando tanto, se Deus me esqueceu, eu vou parar de orar. Não pare de clamar, não pare de buscar. Deixa a tua promessa nas tuas mãos. Nesse ato de fé, você vai pensar na tua bênção e vai ver elas nas tuas mãos. Eu estou sentindo Deus aqui. Pensa. É impossível, mano. É impossível. Pensa. Porque o Deus impossível já deixou. Já está aqui. Pode pensar. Pensa. Deus está dizendo assim: eu já tenho estado. No tempo certo, na hora certa vai chegar. Eu já tenho mostrado. Na hora certa, tu vai tomar a tua vitória. Ei, olha, irmãos, olha que o Senhor vai pagar. Só eu vou dar vitória. Ei, vai tomar posse. Anagaio. Eu já tenho te dado. Meu Deus. Você já conseguiu ver a tua vitória nas tuas mãos? Você já conseguiu ver ela nas tuas mãos? Só no momento que tu toma posse dela, você vai ver as muralhas. Você já aprendeu nessa noite que tem que esperar o tempo dele. Não importa quantos anos sejam, quantos que passaram e quantos que ainda vão passar. Você já aprendeu que você tem que esperar. Você já aprendeu que não pode parar de marchar. Não pode parar de marchar.
Não pode parar de marchar. É na marcha que eu entro na tua vida e muda a tua história. E você já aprendeu que todo esse processo é só no silêncio. Não pode abrir a boca para mim. Não pode. Ai, calabás. Não pode. Não pode. Mesmo caído, machucado, mesmo ferido, não pode. Não pode abrir a boca. Deixa assim. Deixa vai. Aleluia. Glória. Aleluia. Mesmo doendo, mesmo nos espinhos, mesmo com as pedras, não pode abrir a boca. Aleluia, Deus. São experiências do que nós aprendemos. Verdade. Aleluia. Aleluia, Deus. Você já conseguiu ver ela nas tuas mãos? Você já conseguiu ver? Aleluia. Como Josué conseguiu ver Jericó, que o Senhor já tinha dado para ele. Você já conseguiu ver a tua vitória? Aleluia. Nós vamos orar nessa noite. Você já tomou posse. Aleluia. Ela é tua. Aleluia. Não deixe o inimigo te confundir. Não deixe ele te enganar. Porque essa vitória Deus já tem dado nas tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Com ela nas tuas mãos, nós vamos orar. E você vai pedir: Deus, me ensina, Senhor, mais e mais com essa palavra. Me ensina, meu Pai, a esperar calmamente o teu tempo, a tua hora. Aleluia. Me ensina, meu Pai, calmamente a não parar no meio, meu Deus, das tribulações, mas eu continuar na marcha. Me ensina, meu Deus, em todo momento mais difícil, eu não abrir a minha boca para murmurar. Aleluia. Aí você vai ser como aquele povo. Você vai ouvir o som da buzina tocar. Nós vamos orar e no final dessa oração você vai dar um grito de glória a Deus e aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, muito obrigada, Deus, por essa palavra. Deus, amor, meu Pai, nós temos aprendido com a tua igreja que é necessário nós esperarmos o teu tempo, a tua hora, a gaçúbia. É necessário, meu Pai, nós não pararmos, Deus, de marchar. Como o teu povo, Deus, que dava voltas e voltas e virar aquelas muralhas. E eles não pararam, Senhor, meu Pai, enquanto eles não ouviram o som da buzina. E a tua igreja, meu Pai, já está com a bênção nas mãos. O teu povo já está com a vitória nas mãos. Na caia, na paz. Aquela causa impossível. Meu Deus, aquele marido, ai, na baixa, tribulado. O teu povo, meu Pai, já está com essa vitória nas mãos. E nos ensinou, meu Pai, que também tem que ser no silêncio. Porque é no silêncio que tu trabalhas. Eu quero profetizar nessa noite, Senhor, que nessa noite, meu Pai, aqui na congregação do Jardim de Água Quente, o som da buzina começa a tocar. E o povo, meu Pai, nessa hora vai dar um grito de vitória. Grita, igreja, grita, igreja, grita. Posso abraçar tua vitória nessa noite. Aleluia. Deus, palma louvando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E assim quero agradecer a oportunidade. Que Deus abençoe, nos aleluia, missionária Marinete. Todo esse povo abençoado.
Toma posse da tua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Amém.